E então ele trata dessas partes, tá? Bom, algumas dicas que eu dei também pro pessoal sobre essas leituras, tá? Se deixem levar pelas imagens. A gente vai observar muitos relatos, muitas descrições, e a língua grega tem muito disso, né? Porque vocês têm que lembrar que isso aqui que a gente está lendo é uma poesia, né? Não é uma prosa, né? No sentido de um texto corrido, assim. Uma poesia que era feita em versos, era cantada, era dançada, inclusive, né? Então ela tem toda uma sonoridade, uma dinâmica que talvez dificulte a gente que está muito distante temporalmente de entender no sentido estrito, né? No sentido estrito que eu digo é um sentido intelectual, tá? Então simplesmente se deixem levar pelas imagens, né? A primeira vez que eu ouvi a, uma poesia épica, né? Épica é o gênero que a gente está lendo. Não foi a Odisseia, foi a Ilíada, né? Foi o canto 22 da Ilíada, que se não me engano é onde o Heitor morre. Não sei se é o 22. Enfim. E o que eu fiz foi basicamente isso, né? Eu deitei na minha cama, fechei os olhos, comecei a ouvir, né? E aí tudo aquilo ficou muito mais fácil de acompanhar, né? Bom, enfim, não sei qual é a condição de vocês aí, mas se possível, tentem ficar o mais confortáveis possível, tá? Enfim, o que a gente sabe da história até agora, né? No canto 9, o Odisseu, ele estava na ilha de Calipso, né? E a ilha de Calipso, enfim, aquela deusa barra ninfa maravilhosa, né? Que se apaixona por ele e quer tornar dele um esposo. Mas o Odisseu não quer isso, né? Ela, no entanto, força ele a dormir todas as noites no leito dela, né, na cama dela. E aí, quando amanhece o dia, ele vai para a praia, enquanto a deusa Aurora está abrindo o céu para o sol passar, ele chora desoladamente na praia, né? E isso 7 anos, né? 7 anos de todo dia acontecendo isso com ele, até que os deuses, num concílio entre eles, resolvem libertar o Odisseu, né? Eles dizem para Calypso, olha, dá um barco para esse cara, né? A gente não aguenta mais ver o sofrimento dele aí. E além do mais, ele está destinado a voltar para Ítaca, né? Mesmo que por muitos pesares, né? Mesmo que sofra muitos pesares. E aí Calypso acaba cedendo, né? Ela fala que os deuses são um pouco invejosos porque ela não pode se apaixonar por um mortal e tal. E, enfim, mas acaba cedendo. E nisso também, tá no diálogo dos deuses, a gente descobre que por que Odisseu está demorando tanto para voltar para casa, né? É porque Poseidon, que é o deus dos mares, ele está furioso, extremamente furioso com o Odisseu, tá? Pelas razões que a gente leu ontem, né? Mas enfim, eu vou também falar sobre isso. E, e basicamente, quando ele vê que ele está saindo da ilha de Calypso, ele naufraga o navio dele, né? Ele destrói o navio dele, e ele vai parar na ilha dos Feácios. Nessa ilha dos Feácios, ele encontra a Nausicaa, né, na praia. Ele roga ela que leve ele ao palácio, ela concorda, né? Enfim, ela era filha do rei. E, segundo a regra de hospitalidade dos gregos, ele é super bem recebido, enfim, fazem jogos com ele, etc, né? Porque todo mundo era muito ansioso por ver um estrangeiro jogar, né, contra o próprio país. E o Odisseu ganha de todos. Né? Ele era uma pessoa muito sofrida já, né? Então ganhou mesmo de todos. E a Nausicaa, inclusive, é prometida em casamento para ele, mas ele não aceita, né? Mas o que acontece, né? Durante esse banquete que fizeram para ele depois dos jogos, era costume dos gregos que um aedo, né, que um cantor cantasse as proezas dos gregos ou alguma história mitológica, né? E aí justamente a história que está sendo cantada pelo aedo, o cantor, é a história da Guerra de Troia. E quando Odisseu ele escuta aquela parte do cavalo, do retorno dos heróis e tal, ele começa a chorar copiosamente e o rei percebe, né?
o rei, o rei dos Feaços percebe e pergunta para ele, ó, quem é você, né? E Odisseu fala, meu nome é Odisseu, filho de Laertes, tal, que vocês acabaram de cantar aí, né, nos cantos da Guerra de Troia, e vivi muitos pesares, né? Já que você me pergunta, então eu vou contar. E aí, nesse canto 9, o Odisseu, ele trata de uma das passagens da sua saga, né? Que é contra o Ciclope Polifemo. Ele chega na ilha do Ciclope despretensiosamente, achando que vai ser super bem recebido. E aí ele fala, né? Ah, não, tal, me receba, muito bem. E o Ciclope fala, bem, eu não respeito seus deuses, né? E pega dois companheiros do Odisseu, bate eles contra o chão, né? Voa miolo para todo que é lado. Depois come eles, né? Janta. Depois o dia amanhece, ele toma café da manhã com mais dois companheiros, né? E o Odisseu bola aquele famoso plano para escapar do Ciclope, né? Ele sabe que não dá para matar o Ciclope na caverna, porque senão ele nunca conseguiria retirar uma pedra que estava na gruta, né, do Ciclope. Então ele cega o Ciclope com uma espécie de mastro de vime que estava na caverna dele, né? Ele queima ali a ponta do mastro, afia e enfia no olho do Ciclope, né? Ele torce, enfim, uma cena muito bem detalhada pelo Homero. E, enfim, ele segue o Ciclope, ele se esconde embaixo dos carneiros que o Ciclope pastoreava e consegue passar junto com os companheiros, né? Mas aí acontece uma coisa interessante, e aí a gente descobre porque que o Poseidon tá furioso com ele, né? O Odisseu, ele, quando ele tá saindo, ele volta pro Ciclope, assim, todo cheio de orgulho, e fala, se alguém perguntar quem te cegou, fala que foi Odisseu, filho de Laertes com a morada em Ítaca, né? Dá essas informações pro Ciclope. E aí o Ciclope fala, bem que tinha uma profecia aqui que eu ia ser cegado, mas eu achei que fosse um cara muito forte, muito alto, não um pequeno como você, né? E aí o Odisseu fica, enfim, tem o ego mais ferido, e o Ciclope lança algumas pedras em direção ao navio e quase afunda, mas o Odisseu ainda quer irritar mais o Ciclope, né? E aí eis que o Ciclope, então, invoca uma maldição, né? Aliás, viu, pessoal, esse é o primeiro relato de uma maldição, relato escrito, né? De uma maldição que a gente tem na história, tá? O Ciclope levanta as mãos para o céu e pede ao Poseidon, né? O deus dos mares, que Odisseu ou morra de volta para casa ou tenha muitos e muitos tormentos antes de chegar, né? E aí, né, você escuta aquilo lá meio, né, nossa, será que vai mesmo? Porque os Ciclopes, eles eram filhos de Poseidon, tá? E aí depois o canto acaba com ele ceiando com os companheiros um pouco apreensivo, tá? Resumi muito grosso modo, tá? Vejam a leitura lá no Drive para entenderem melhor, tá? Mas aí eu vou começar a ler então a partir desse ponto, né, que ele estava na praia ceiando com os companheiros, beleza? Então vamos lá, canto 10. Aliás, pessoal, eu vou pedir 5 minutos para vocês que eu esqueci de pegar uma água, tá? De vez em quando eu vou ter que fazer essa pausa. Então, rapidinho já começamos. Bom, vamos lá? Vamos lá. Canto 10. Sobre Éolo, os Lestrigões e Circe, tá? Aqui tem um pequeno resuminho que o Carlos Alberto Nunes faz, eu vou ler para vocês. O Odisseu narra sobre o Éolo, o guardião dos ventos. Éolo, pessoal, em grego significa aquele que muda, né?
aquele inconstante. E Éolo é justamente o rei dos ventos, né? Então, Odisseu narra sobre Éolo, o guardião dos ventos. Esse o presenteia com os ventos dentro de uma sacola de couro, menos o Zéfiro, que os ajuda a navegar. Zéfiro é um dos ventos, tem 4 ventos, tá? Zéfiro é o vento mais favorável, digamos assim. Quando Odisseu dorme na sua nau, os companheiros abrem a sacola, julgando que era ouro, e eles retornam para Éolo, sobre como chegam aos Estrigões e 11 navios perdem. Também, tudo que sofre na casa de Circe, os seus companheiros transformados em porcos e feitos novamente homens. Odisseu escapa dela com a erva Molu que o Hermes lhes dá, mas permanecem lá por um ano. Então vamos lá. Desembarcamos depois na ilha de Eólia. Aqui se ergue o palácio de Éolo, de Hipótes filho, dos deuses eternos amigo, numa ilha imóvel, que à volta se encontra cercada por um muro de aço infrangível. Para o alto se eleva o rochedo escarpado. Vindo à luz do palácio, seus filhos ao todo eram 12, de um sexo 6 e 6 do outro, já agora no vício da idade. Na qualidade de esposas, as filhas aos moços entregara. Sempre eles, todos à mesa, se sentam, do pai sempre ao lado, e da prudente consorte. Iguaria sem conta lhes servem. Cheiro na casa se expande, e o barulho de dia até o pátio é percebido. De noite, porém, junto às castas esposas, dormem em leitos de entalhe finíssimo e moles tapetes. Lá fomos ter a cidade e o magnífico paço em que moram. Grata hospedagem me deu por um mês, inquirindo de tudo, de ilho, das naus dos argivos e a volta dos chefes acaios. Todos os fatos em ordem lhe disse, conforme a verdade. Quando, porém, lhe pedi e exortei que de novo o retorno nos concedesse, mostrou-se disposto e apressou-nos à volta. Um odre deu-me de couro tirado de um boi de 9 anos, dentro do qual encerrou o caminho dos ventos uivantes. Pois guarda, ele era dos ventos, que Zeus poderoso nomeara para acalmá-los, ou para excitá-los, conforme entendesse. Dentro da côncava anal, amarrou-o com fio de prata, muito brilhante, porque nada dos ventos soprar conseguissem. O hálito apenas de Zéfiro deixar ventar nos ponteio, para que a nave e a nós todos levasse. Mas foi tudo inútil, pois, loucura dos outros, caímos num grande infortúnio. Por 9 dias e noites vogamos, sem pausa fazermos, e já no 10º, os campos se viam da terra nativa, em tão pequena distância, que os fogos muito bem distinguíamos. Foi quando o sono agradável, enfim, me colheu, extenuado. Continuamente, as escotas das nau dirigia, sem dá-la a qualquer outro, porque a pátria alcançar sem demora pudéssemos. Vários colóquios o tempo tomavam aos meus companheiros. Todos pensavam ser ouro ou ser prata o que no odre eu levava, que Éolo magnânimo, o de Hipótes filho, me havia ofertado. Uns para os outros, voltando-se, tais comentários faziam. É de admirar que ele sempre se faça estimado e acatado em qualquer terra e cidade, porque todos os seus moradores, coisa preciosa e belas, vai ele de Troia levando, do saco, ao passo que nós, tal como ele, o caminho fizemos, e mãos vazias, nos vemos de volta outra vez para casa. Ora lhe deu como prova de grande amizade este mimo. Éolo eia, vejamos depressa o que leva aqui dentro. Quanto ouro e prata se esconde no bojo desse odre de couro. Isso disseram, e tendo vencido o conselho funesto, logo o odre abriram, fazendo que todos os ventos saíssem. Um turbilhão tempestuoso levou para o ponto profundo, longe da pátria, chorando. Foi nesse momento preciso que despertei, tendo ao peito magnânimo ali, consultado se a mais-valia tirar-me da nau, perecendo nas ondas, se padecer em silêncio e com a vida ficar assim mesmo. Sim, suportei e deixei-me ficar com o rosto encoberto, dentro da nave. A terrível procela de novo levou-nos para a ilha Eólia, por dentro os gemidos dos sócios de viagem. Nessa paragem descemos a fim de fazermos a guarda. A refeição junto às naves velozes os sócios tomaram. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, um companheiro e um arauto somente escolhendo, subimos mais uma vez para a de Éolo, casa admirável. O velho fomos à mesa encontrar, com os filhos e a cara consorte. Tendo chegado à soleira da porta, sentamo-nos todos junto do umbral. Espantaram-se no íntimo e logo disseram: Como voltaste, Odisseu? Qual verso o demônio lhe trouxe? Não te reenviamos provido de jeito que, enfim, recontrasses a terra pátria, o teu lar, e assim tudo que te é mais querido?
Isso disseram, e com o peito angustiado lhes volvo, em resposta. Culpa tiveram os meus companheiros, e mais um funesto sono. Auxiliai-me de novo, meus caros, que tendes os meios. Dessa maneira lhes disse, com termos afáveis e brandos. Todos ficaram cientes, apenas o pai respondeu-me. Fora, depressa dessa ilha. O mais vil dos mortais és, de certo, pois não me é lícito aqui receber nem enviar para a pátria um indivíduo que os deuses beatos dessa arte hostilizam. Vai-te, tua volta demonstra a que ponto és por eles odiado. Disse, e expulsou-me da casa, apesar dos meus fundos gemidos. O coração apertado, vogamos dali para diante. Desanimados, ficamos no rude trabalho dos remos, por culpa nossa. Perdida a esperança da volta lhe tínhamos. Sem fazer pausa, vogamos 6 noites e 6 dias, seguidos, mas no seguinte a cidade altanada nos fomos de Lamo, na Lestrigônia, nas portas distantes, nas quais é costume o pastor que entra a saudar em voz alta ao que sai. Este o escuta. Fora aí possível a um homem insone ganhar 2 salários, um por levar para pasto seus bois, outro as brancas ovelhas. Tão perto estão nessa altura os caminhos do dia e da noite. Fomos aí ter a magnífico porto, cercado por eles todo, de pedra íngreme, que nuas se erguem por ambos os lados. 2 promontórios em frente, postados um do outro, se encontram, logo na entrada, salientes que o passo desta arte angustiam, do ferimento, deitando-a. Depois, ao lado do solo, onde a deixei, e tirando cipós suficientes e vimes, fiz uma braça de corda, torcida muito bem dos 2 lados, com a qual pude amarrar o formoso animal pelas pernas. Pondo nas costas, então, carreguei até a nau de cor negra, sempre na lança apoiado, pois fora impossível nos ombros com outra mão sustentá-la, tão grande era o corpo da fera. Ante o navio chegado, joguei-o no chão procurando estimular a campanha por meio de termos melífluos. Caros, enquanto não vier o momento fatal, para a casa de Hades jamais baixaremos, pesar dos trabalhos e dores. Eia, que enquanto tivermos a bordo comida e bebida, só de comer nos lembremos, sem sermos da fome vencidos. Isso lhes disse, e eles todos sem mais o conselho seguiram. O rosto logo descobrem, a praia do mar infecundo saltam, e o veado contemplam, de cujo tamanho se admiram. Mas, depois que na visão do espetáculo os olhos saciaram, molharam nas ondas as mãos, e o banquete admirável aprestam. Dessa maneira, portanto, até o sol no ocidente deitar-se, permanecemos sentados, comendo e bebendo à vontade. Logo que o sol se escondeu e o crepúsculo baixou sobre a terra, fomos-nos todos deitar pela praia, onde as ondas se quebram. Então, logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, fiz convocar a assembleia, e a todos falei deste modo. Ora, ouvi-me, companheiros, pesar dos trabalhos sofridos. Caros, é certo ignorarmos o poente onde se acha, ou o nascente, como onde o sol que ilumina os mortais sobre a terra se esconde, e onde se eleva de novo. Conselhos tomemos depressa, sobre se temos remédio, conquanto isso julgo impossível. Vi de uma rocha escarpada, onde a espiar eu havia subido, que nos achamos numa ilha, que o mar infinito circunda. Jaz em verdade com pouco relevo, mas viram meus olhos fumo elevar-se do meio, por entre as espessuras das matas. Isso lhes disse, e eles todos ficaram tomados de medo, por se lembrarem de Antífatres, o lestrigão pavoroso, e da violência do ímano cíclope, que os sócios comera. Altos gemidos elevam, seguidos de pranto copioso. Mas não lhes vinha nenhuma vantagem de tantos lamentos. Os companheiros de grevas bem feitas contei em 2 grupos e os dividi, tendo a cada um dos grupos um chefe elegido. Sendo um eu próprio, e o outro Euríloco, a um deus semelhante no aspecto. No mesmo instante tiramos a sorte num elmo de bronze, tendo saltado o sinal que pusera o magnânimo Eurílico. Sem perder tempo, se pôs a caminho com 22 sócios. Todos choravam, e ali nos deixaram também lacrimosos. Num vale, foram achar a morada de Circe, construída com todas as pedras polidas, num sítio ao redor abrigado. Por perto viam-se lobos monteses e leões imponentes, que ela encantara ao lhes dar a beber umas drogas funestas. Contra os estranhos, nenhuma das feras saltou. Ao invés disso, todas, embeles, a cauda comprida, festivas agitam.
do mesmo modo que um cão, quando o dono vem vindo na mesa, bate com a cauda, saudando, à espera que lhe dê qualquer naco. Assim também festejaram os leões imponentes, e os lobos, meus companheiros, que à vista das feras recuam medrosos. Ante o vestíbulo da deusa, de tranças bem feitas pararam, e Circe ouviram, que dentro cantava com voz amorável, e no seu ritmo tecia uma tela imortal, como as deusas, fina e graciosa costumam fazer, de brilhante ternura. Primeiramente, falou-lhes Polites, o condutor dos homens, que me era o mais dedicado e querido de todos os sócios. Caros amigos, lá dentro alguém tece, maniando-se ao canto, num grande tear, de tal forma que à volta o chão todo ressoa. É talvez Deus ou mulher. Em voz alta chamemos depressa. Isso disse ele. Os demais para dentro em voz alta chamaram. Sem se fazer esperar, veio Circe, e o portão lhes franqueia, belo e brilhante. Os estultos então para dentro seguiram, com exceção só de Euríloco, por suspeitar de algum dolo. Ela os levou para dentro e ofereceu-lhes cadeiras e tronos, e misturou-lhes depois louro mel, queijo e branca farinha, em vinho pirânimo. A bebida assim feita, em seguida mistura droga funesta, que logo da pátria os fizesse esquecidos. Tendo-lhes dado a mistura, e depois que eles todos beberam, como avaro os tocou e sem mais, os meteu na pocilga. Tinham de porcos realmente a cabeça, o grunhido, a figura, as cerdas grossas, mas ainda a consciência anterior reservavam. Dessa maneira os prendeu, apesar dos lamentos, lançando-lhes Circe bolotas, asinhas e frutos que dá o piruteiro, para comerem, quais porcos que soem no chão rebocal-se. Mas, quando Euríloco volgou... Desculpe. Mas, quanto a Euríloco, logo voltou para a nau de cor negra, porque notícia dos outros levasse do triste sucesso. Mas apesar de o querer, não podia emitir voz alguma, tanta era a dor que sentia no peito. Dos olhos as lágrimas se derramavam, o espírito embalde tentava expandir-se. Mas quando todos, movidos de espanto, pergunta fizemos, disse-nos sem mais rodeios da morte inditosa dos sócios. Como ordenastes, ó glorioso Odisseu, fomos pela floresta, onde num vale encontramos um belo palácio, construído todo com pedras polidas, num sítio ao redor abrigado. Dentro se achava, no tear, maniando-se alguém que cantava, ou fosse Deus ou mulher, eles logo em voz alta chamaram. Sem se fazer esperar, ela veio e o portão lhes franqueia, belo e brilhante. Os estultos, então, para dentro a seguiram, com exceção só de mim, por ter tido suspeita do dolo. Todos os outros sumiram, sem que um só deles voltasse. Por muito tempo deixei-me ficar de atalaia ali mesmo. Isso, disse ele, passei logo a espada de cravas de prata, grande e de bronze, por volta dos ombros, e de arco munir-me. Tendo isso feito, ordenei-lhe mostrasse o caminho seguido. Mas os joelhos com ambas as mãos abraçou-me implorante, e entre gemidos sentidos, diz-me as palavras aladas. Contra a vontade, discípulo de Zeus, arrastar-me não queiras. Tenho certeza que nunca hei de ver-te outra vez, e que os sócios não mais contigo hão de vir. É mais certo fugirmos com estes, sem mais demora, talvez escapar consigamos da morte. Isso, disse ele. Em resposta, lhes digo a seguinte palavra. Fica-te, Euríloco, neste lugar em que te achas, sozinho, junto da célebre nau de cor negra, comendo e bebendo. Mas quanto a mim, seguirei, por força incontida, me obriga. Tendo-se dito, das naves afastei-me da praia marinha, mas, quando estava no vale sagrado do grande palácio que me aproximava, de Circe, que todas as plantas conhece, Hermes me veio encontrar, o imortal que o bastão de ouro leva, antes de a casa chegar, na figura de um moço radiante, a quem o buço começa a apontar no sazão mais graciosa. Da mão me toma, e falando-me disse as seguintes palavras. Por onde vais, infeliz, através desses montes, sozinho, no sítio ignaro? Na casa de Circe se encontram teus sócios. Sobre a figura de porcos, trancados em boas pocilgas, vais até lá com intenção de trazê-los? Não creio, entretanto, que de lá voltes, mas hás de ficar onde os outros se encontram. Quero, porém, proteger-te e livrar-te do mal iminente. Toma essa droga, de muita eficácia, e o palácio de Circe entra, porque há de livrar-te a cabeça do dia funesto. Vou revelar-te os ardis perniciosos usados por Circe. Ela há de bebida oferecer-te, e veneno te pôr na comida, mas impossível ser-lhe-á enfeitiçar-te, que a droga excelente que ora te entrego,
desfaz esse influxo. Atende ao que se segue. Logo que Circe, com sua varinha, tocar-te no corpo, saca depressa da espada cortante, que ao lado te pende, e contra a deusa arremete, mostrando intenção de matá-la. Ela, com medo, há de então implorar-te que ao leito a acompanhes. De forma alguma te negues subir para o leito da deusa, para que os sócios te queira livrar e tratar-te benigna. O juramento dos deuses, porém, exigir deves ela, de que nenhuma outra insídia de fato planejas em teu dano. Não aconteça fazer-te vileza ou te ver desarmado. Tendo-se dito, arrancou o correio de lúcido aspecto, da terra a planta e madeu, explicando as suas virtudes. Tinha raiz de cor negra, mas branca era a flor, como leite. Mole chamavam-lhe os deuses. Difícil aos homens seria, de vida curta, arrancá-la, mas tudo aos eternos consegue. Hermes, depois de isso feito, partiu para o Olimpo nevado, pelas ilhas da árvore cheia. Eu me fui para a casa de Circe. O coração nesse instante batia-me forte no peito. Diante da porta da deusa de tranças bem feitas, detive-me, de onde, depois, em voz alta, chamei, tendo a deusa me ouvido. Sem se fazer esperar, o portão Circe veio franquear-me. Bela e brilhante, as pegadas segui-lhe, apesar de apreensivo. Lá convidou-me a sentar em cadeira, com cravos de prata, de fino entalhe, e por baixo dos pés colocou-me escabelo. Num copo de ouro mexeu a mistura que a mim destinava, e com maldosos intuitos juntou-lhe uma droga funesta, dando-me logo a beber, o que fiz sem ficar encantado. Bate-me então com a varinha, dizendo as seguintes palavras: para o chiqueiro vai logo deitar-te com teus companheiros. Mas, arrancando da espada cortante, que ao lado pendia, contra ela avanço, mostrando no gesto intenção de matá-la. Circe, com gritos agudos, correu abraçar-me os joelhos, e com sentidos lamentos me diz as palavras aladas. Qual o teu povo e o teu nome, teus pais, a cidade em que moras? Muito me admiras que tenha bebido e do encanto escapado, pois até hoje ninguém resistiu ao poder desta droga. Ainda que os lábios, acaso, só tenhas de leve chegado. Trazes no peito, porém, coração resistente a feitiços. És, porventura, Odisseu, o solerte de quem me disse Hermes, o guia de áureo bastão, muitas vezes que aqui chegaria, quando de volta de Troia, em navio veloz de cor negra. Ora, repõe na bainha essa espada, e ambos nós, depois disto, para o meu leito subamos, porque ambos, no amor enlaçados desta maneira, no leito tenhamos confiança recíproca. Isso disse ela, em resposta, lhe torno as seguintes palavras. Ó Circe, como me pedes que seja bondoso contigo, se os companheiros em porcos mudaste em teu próprio palácio? Ora, me tens aqui preso com plano insidioso, e me mandas que a tua câmara suba e partilhes contigo o leito, para que possas fazer-me vileza ao me veres sem armas. Não, jamais hei de mostrar-me disposto a subir ao teu leito, a menos que te disponhas, ó deusa, a fazer uma jura, de que nenhuma outra insídia planejas, de fato, em meu dano. Isso lhe disse. Ela logo jurou como eu tinha pedido. Tendo ela, pois, completado as palavras da fórmula sacra, fui para o leito de Circe, de fino e belíssimo entalhe. As afamadas, então, no palácio cuidavam da festa, 4 criadas, que sempre na casa de tudo se ocupam. São elas todas oriundas de fontes e bosques sagrados, e de sagradas correntes, que as águas do mar vão levando. Uma por uma dos tronos coloca bonitos tapetes, de cor púrpura ao tempo em que o pano distende por baixo. Outra vem logo depois e coloca na frente dos tronos mesas de prata e sobre essas, enfim, de ouro puro açafates. Uma terceira em cratera de prata mistura melífluo, vinho gostoso e o reparte. Depois, pelos cálices de ouro, água é trazida, por fim, pela quarta, que para aquecê-la, por sobre a trípode grande, expedita, acendeu vivo fogo. Quando no vaso de fúlgido bronze a fervura começa, faz-me subir na banheira e com água da trípode grande em agradável mistura me banha a cabeça e as espáduas, até que o cansaço que as forças consome dos membros me saia. Pós esse banho, com óleo brilhante, solícita ungiu-me, pôs-me nos ombros, por cima das túnicas, um manto lanoso. Para o salão me levou, onde o trono de prata me oferta, de fino entalhe, e escabelo por baixo dos pés me coloca.
Água lustral ministrava a criada em gomil primoroso de ouro, deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata, pondo diante de mim a seguir uma mesa polida. A despenseira zelosa parece, que pão logo serve, como também provisões abundantes que dá prazenteira. Circe mandou que comesse, nenhuma vontade eu sentia, pois noutras coisas pensava, prevendo mais sérios perigos. Logo que Circe me viu, sem que a mão para os pratos levasse das iguarias, entregue uma dor incontida e profunda, aproximou-se de mim e me disse as palavras aladas. Por que motivo, Odisseu? Aí te deixas ficar, qual um mudo, sem da comida provar, nem do vinho, e a gastar tua alma? Tens, porventura, suspeita do novo artifício? Não fica bem tal receio, pois sabes que fiz uma jura solene. Isso disse ela. Em resposta lhe torno as seguintes palavras. Circe, haverá quem se julgue dotado de espírito justo, e que se atreva em verdade a tocar em comida ou bebida, antes de os sócios haver libertado, e de os ter sobre os olhos? Mas, se desejas com boa vontade que eu coma e assim beba, os companheiros queridos liberta e mos põe ante a vista. Dessa maneira ele disse. Atravessa então Circe o palácio com a varinha na mão, para abrir o portão do chiqueiro, e os companheiros tirou, quais javardos de mais de 9 anos. Põe todos eles em ordem, enquanto ela corre a fileira a friccioná-los com droga diversa da que antes usara. Logo dos ombros as cerdas caíram, tais como nasceram por eficácia da droga que a deusa potente lhes dera. Voltam de novo a ser homens, porém de conspecto mais jovem, com mais bonita aparência e estatura maior de ser vista. Conheceram-me e vieram as mãos a apertar-me depressa. Lágrimas, todos, saudosos, vertiam. A volta o palácio alto ecoava, a tal ponto que a deusa também comoveu-se. E para mim, se chegando, me disse as seguintes palavras. Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, ora te apressas até a praia do mar e ao navio ligeiro, e antes de mais, cuida logo em trazeres para a terra o navio, vossos tesouros, depois com as armas nas grutas, coloca novamente e retorna, trazendo os teus fiéis companheiros. Dessa maneira falou, convencendo-me o peito magnânimo. Para o navio veloz dirigi-me, na praia marinha, onde encontrei junto ao barco recurvo os queridos amigos a derramar quentes lágrimas entre os suspiros magoados, como apartadas novilhas, à volta das vacas à espera. Quando estas chegam, trazidas do pasto, depois de saciadas, saltam-lhe todas em torno, sem que possam cordas retê-la. E com mugidos contínuos ao encontro das mães vem correndo. Aos companheiros, assim, sobre mim se atiram, chorando, quando ante os olhos me viram. Pois no íntimo todos sentiam como se a pátria tivessem chegado, ou a cidade nativa. Ítaca rude, que a todos havia gerado e nutrido. E com sentidos lamentos, aladas palavras disseram. Tanta alegria, discípulo de Zeus, tua volta nos causa. Tal como se Ítaca houvéssemos ido, a cidade nativa. Mas conta logo o extermínio fatal dos demais companheiros. Isso disseram, com termos afáveis e brandos de estorno. Antes de mais nada, cuidemos de a terra trazer o navio, nossos tesouros. Depois, como as armas nas grutas poderosas, para que seja possível seguir-de todos depressa, a fim de verdes os sócios no sacro palácio de Circe. Como em fartura se encontram, comendo e bebendo à vontade. Isso lhes disse. Depressa, eles todos as ordens cumpriram. Somente Euríloco tentara reter os demais companheiros, que para todos, voltando-se, aladas palavras profere. Pobres de nós, aonde vamos? Por que procurar a desgraça, indo de grado ao palácio de Circe? Ela, a todos, sem falta, há de mudar nossa forma, em cevados, ou leões, feros lobos, para que à força fiquemos de guarda a seu palácio. Do mesmo modo que fez o Ciclope, ao pisarem-lhe a furna. Por Odisseu, audacioso levados os nossos amigos, por culpa deste somente, eles todos ali pereceram. Isso disse ele, no peito senti um desejo veemente de a longa espada arrancar que o trazia na coxa robusta, e decepar-lhe a cabeça, fazendo-a rolar pelo solo, posto me fosse parente chegado. Mas meus companheiros com termos brandos procuram por toda maneira impedir-me. Filho de Zeus, se te apraz, este aqui deixemos sozinho. Fique ele junto a Celerinal, porque assim não aguarde. Mas a nós outros conduze até o sacro palácio de Circe. Tendo isso dito, afastamo-nos todos das naves da praia. O próprio Euríloco não quis ficar junto à côncava nave, mas nos seguiu, por temer em verdade a terrível ameaça.
Circe, entre mentes, tratava dos mais no interior do palácio. Banho lhes deu, cuidadosa. Óleo pingue no corpo lhes passa, e sobre os ombros lhe pôs mantos finos de lã sobre as túnicas. Fomos a todos achar banqueteando-se nas alegres salas. Quando se viam reunidos e o rosto um dos outros se olharam, em grande choro prorrompem, ouvidos por todos na casa. Circe preclara, de mim se aproxima e me diz o seguinte: filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, dai fim a tantos lamentos, pois eu também sou sabedora de quanta dor indizível sofreste no oceano piscoso, e quanto em terra indivíduos hostis vos causaram prejuízo. Ora, cuidai de tomar alimento e beber vinho rútilo, até que no peito a coragem de novo tenhais adquirido. Como éreis todos no tempo em que a terra nativa deixastes, Ítaca rude. Ora, todos estáis abatidos e fracos, sempre a pensar no trabalho pesado em viagem, sem nunca vos alegrardes, porque muitas dores já terem sofrido. Dessa forma falou, convencendo-nos o peito magnânimo. Lá fora, deixamos ficar pelo prazo de um ano completo, todos os dias à mesa, comendo e bebendo à vontade. Mas depois de um ano completo, e de as horas de novo voltarem, ao se acabarem os meses e os dias por fim se alongarem, os companheiros queridos então a mim vieram dizendo: homem terrível, já é tempo de a pátria no peito avivares, se te reserva o destino, de fato, salvar-te e chegares à causa de alto telhado, assim como ao país de nascença. Por esse modo falaram, vencendo-me o peito magnânimo. Dessa maneira, portanto, até o sol no ocidente deitar-se, nos conservamos sentados, comendo e bebendo à vontade. Logo que o sol se acolheu e o crepúsculo baixou sobre a terra, foram-se todos então repousar pelas salas sombrias. Eu, porém, logo subi para o leito admirável de Circe e supliquei-lhe, abraçando-lhe os joelhos. A Deus atendeu-me. A ela, voltando-me então, lhe dirijo as palavras aladas. Ó Circe, cumpre-me agora a promessa que há tempos fizeste, de me reenviar para casa, que o peito partir já me ordena. Os companheiros também o desejam, que muito me afligem com seus lamentos. A volta de mim, quando te achar ausente. Disse-me a deusa Preclara em resposta a essas minhas palavras. Filho de Laerte, de origem divina, Odisseu engenhoso, contra a vontade, por certo, não mais ficareis aqui em casa. Mas é preciso que empreendas primeiro outra viagem e que entres na casa lúgubre de Hades da pavorosa Perséfone, para que possas consultas fazer ao tebano Tiresias, cego adivinho, cuja alma aos sentidos mantém ainda intactos. A ele somente Perséfone deu conservar o intelecto, mesmo depois de ser morto. As mais almas esvoaçam quais sombras. Parte-me, então, o coração ao ouvi-la dizer tais conceitos. Caio de bruços por cima do leito, a chorar sem vontade, nem com vida ficar, nem de ver outra vez o sol claro. Mas depois que me saciei de chorar a rolar pelo solo, viro-me então para a deusa e lhe digo as seguintes palavras. Ó Circe, quem poderá nessa viagem servir-nos de guia? A Hades ninguém conseguiu até agora chegar em Nau Negra. Dize-me a deusa Preclara em resposta a essas minhas palavras. Filho de Laertes de origem divina, Odisseu engenhoso, não te preocupes por falta de guia na célere nave. Quando erigires o mastro e soltares a cândida vela, senta-te. O sopro de Bóreas a nave há de então conduzir-te. Quando, porém, teu navio tiver o oceano cortado e de Perséfone o bosque alcançares, no ponto mais baixo, álamos altos se vêem, dos salgueiros os frutos perdem, do vortiçoso oceano detém nessa altura tuas naves, e para o de Hades escuro palácio sem mais te dirige. Joga essas águas ali no Aqueronte, o Periglefonte, como o Cócito também, que não é mais do que um braço do Estige. Onde eles dois se reúnem ruidosos existe uma rocha. A esse lugar, herói, chega-te, tal como agora te exorto. A um fosso cava, que tenha de todos os lados um côvado. À sua volta farás libações para todos os mortos. Primeiramente de mel misturado, depois de bom vinho, de água a terceira. E por cima de tudo farinha derrama. Ferve dos votos promete as cabeças exangues dos mortos. De que hás de em Ítaca, em casa, uma vaca imolar-lhes estéril, a de melhor aparência, queimando preciosos objetos. E que a Tiresias também ofertar-ás um belo carneiro, negro, sem mancha, o que em vossos rebanhos a todos exceda. Mas, depois que suplicado tiveres ao coro dos mortos, deves então um carneiro matar e uma ovelha bem negra, pondo-os virados para o érebo. Mas nesse instante,
teu rosto deves torcer para o curso do rio. Verás nesse passo que muitas almas afluem de seres da vida privados. Os companheiros exorta depois e lhes manda que rezes, que se achas mortas no chão, pelo bronze cruel abatidas, queimem depois de esfolá-las, e os votos aos deuses dirijam, Hades, o Deus poderoso, e a terrível e horrenda Perséfone. Tu, porém, saca de junto da coxa teu glade cortante, senta-te e espera. Não deixes que as pálidas sombras dos mortos no sangue toquem, sem teres primeiro a Tiresias falado. Logo que há de a sombra te vir do adivinho, o pastor de guerreiros, que há de o roteiro apontar-te, a extensão do caminho a fazeres para voltares à pátria, cursando o oceano piscoso. Disse no tempo em que a aurora surgiu no seu trono dourado. Pôs-me nos ombros a deusa uma túnica e um manto por cima. Ela, no entanto, se adorna com um péplo bem grande e reluzente. Belo de ver e muito fino, que aperta no corpo com um cinto de ouro lavrado. Por último, o véu na cabeça coloca. Por todos o grande palácio, então, fui exortar os amigos. A cada um deles, chegando-me em termos melífluos, lhes falo. Ora, deixai de dormir e entrega-vos ao sono agradável. Vamos, que é tempo. Já Circe potente ordenou que partíssemos. Disse-lhes, logo ficaram convictos no peito magnânimo, mas nem dali conseguiu os companheiros tirar sem prejuízo. Certo, Elpenor entre os sócios havia, o mais moço, nem muito forte na guerra, nem mesmo dotado de todo o juízo. Este, afastado dos mais companheiros, nos passos de Circe, fora dormir ao ar fresco, a cabeça pesada de vinho. Mas ao ouvir a conversa e o barulho que os sócios faziam, subitamente tentou levantar-se, esquecendo-se na alma de utilizar-se da escada, por onde voltar deveria. Caiu então do terraço, direito por esse motivo, a juntura. Se lhes partiu o pescoço, baixando ao Hades o espírito. Quando eles, todos reunidos estavam, lhes disse o seguinte. Imaginai certamente que a casa e que a pátria querida ides de volta, mas outro caminho ora Circe me ordena. A casa lúgubre de Hades, a pavorosa Perséfone, para que possas consultas fazer ao tebano Tiresias. O coração se lhes parte, querido, e essas minhas palavras no chão se assentam gemendo e os cabelos da frente arrancando. Mas não lhes vinha nenhuma vantagem de tantos lamentos. Quando, porém, como a praia e ao navio veloz caminhávamos, a derramar quentes lágrimas, entre suspiros magoados, Circe já havia aí chegado, e no barco pintado de preto, tinha amarrado um carneiro e também uma ovelha bem negra. Fácil, um de nós se furtou. Quem consegue enxergar um dos deuses a seu mau grado, quando ele se move de um ponto para outro? E aí termina o canto 10, tá, pessoal? É a passagem famosíssima de Odisseu na ilha de Circe, tá? Eu vou terminar a gravação, mas eu quero ouvir os comentários de vocês, tá?